Boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Alessandro Santana, professor de Engenharia de Transporte da UFMT e coordenador de cursos de Logística e de Engenharia Civil, e faço um agradecimento especial ao nosso convidado, professor, consultor e grande amigo gestor educacional, também professor, doutor Marcos dos Santos. Opa! Bem, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui conversando com aqueles que acompanham, né, o canal Mudar o Mundo. E o nosso propósito é exatamente esse, né? Dividir, compartilhar um pouco do nosso conhecimento para que realmente nós consigamos mudar o mundo, né? Mudar a vida das pessoas por meio do conhecimento. Então, gostaria de antemão agradecer ao professor Alessandro pelo convite, né? É um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado. Satisfação é toda nossa, querido amigo Marco dos Santos. Agradecimento também aos nossos internautas formados por professores, empresários, alunos e ex-alunos, gestores de todas as universidades e de todas as idades e pessoas comuns como eu e você, que acreditam e buscam a transformação de vidas através da gestão e da educação. Destacar nossa abrangência nacional e internacional, especialmente para todas as regiões do Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. A todos, muito obrigado. E também lembrar a todos para se inscreverem no canal, darem um like, famoso joinha, na nossa live e acionar o sininho para que possam nos acompanhar nesta viagem rumo ao conhecimento. E olha que falta muito pouco para nós chegarmos a 1.000 inscritos. Por favor, ajude-nos, porque a sua participação e a sua inscrição no nosso canal é de vital importância para que possamos levar informação de qualidade para mais e mais pessoas. E por falar em qualidade, eu vou falar agora do currículo do professor Marcos dos Santos, e vou tentar utilizar todo o meu poder de síntese, né? Vou tentar realmente me superar nessa noite maravilhosa de hoje. Ele é capitão de fragata da Marinha do Brasil, com 29 anos de carreira. Há 11 anos trabalha como pesquisador do Centro de Análises de Sistemas Navais, CASNAV, assessorando a alta administração naval em processos decisórios de elevada complexidade. Realizou o curso de Altos Estudos Militares pela Escola de Guerra Naval, EGN. Possui 2 pós-doutorados, sendo um deles em Ciências e Tecnologias Espaciais pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Doutor em Sistemas, Apoio à Decisão e Logística pela Universidade Federal Fluminense, a nossa UF aqui do Rio de Janeiro. Mestre em Pesquisa Operacional pela COP, da UFRJ. Professor de Matemática Avançada do Instituto Militar de Engenharia. Integrante do corpo docente do curso de Data Science e Analytics da Universidade de São Paulo, a USP, integrou a diretoria da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, SOBRAPO, no triênio de 2019 a 2021, criador de vários modelos matemáticos de apoio à tomada de decisão que são utilizados no Brasil e no mundo em organizações públicas e privadas. Possui mais de 700 pesquisas publicadas, dentre as quais artigos científicos, capítulos de livros, patentes, registros de programas de computador, códigos no CRAN e outros trabalhos técnicos científicos. Atualmente, é sócio fundador da Casa da Pesquisa Operacional. Agradecemos mais uma vez ao nosso convidado, professor Marcos dos Santos, por ter aceitado espontaneamente ao nosso convite. E, afinal de contas, querido amigo professor Marcos dos Santos e companheiro da logística e da engenharia de produção, ajude-nos a refletir se a pesquisa operacional começou mesmo na Segunda Guerra Mundial e quais seriam as implicações disso. Boa noite e seja muito bem-vindo ao nosso canal Mudar o Mundo. Boa noite, professor. Opa, boa noite mais uma vez. Então, como eu falei, é uma alegria imensa estar aqui com o professor Alessandro. Já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né? Se Deus quiser, teremos outras oportunidades. Então, essa amizade aí já vem de longa data. Bem, então vamos discorrer um pouco sobre a pesquisa operacional, né? O tema é instigante, né? Se vocês pegarem aí 10 livros de pesquisa operacional, qualquer autor, né? Provavelmente vocês lerão logo no início do livro
que a pesquisa operacional ela começou as suas atividades, né? Ela teve ali a sua criação a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Assim, isso é uma meia-verdade, né? Não é que seja uma informação falsa, que o livro esteja errado, não é isso, né? Mas é uma meia-verdade. Se você pesquisar o tema, né, pesquisar o assunto com um pouco mais de profundidade, você vai ver que não é bem assim, é mais uma questão de semântica, né? Muito antes da Segunda Guerra Mundial, mas muito antes, séculos antes, nós já tínhamos vários modelos de otimização, várias aplicações matemáticas para apoiar a tomada de decisão, muitos séculos antes, né? E aí eu posso dar alguns exemplos, né? O próprio Isaac Newton, né, que é do século XVII, né, se eu não me engano, 1642, se eu não me engano, o próprio Isaac Newton, ao criar a noção, né, ao criar o conceito da derivada, né, quando ele faz a derivada primeira igual a zero, ele está justamente calculando o quê? Os pontos que são candidatos a máximo e mínimo de uma função. Então, já temos aí um conceito de otimização, né? Ele está achando aí o máximo local ou o mínimo local de uma função, né? Depois, no século XVIII, Jean-Charles Borda propôs lá o método de Borda, que é um dos primeiros métodos multicritério que se tem conhecimento, né? Em 1700 e pouco também, não me lembro de cabeça o ano, mas enfim, né? O Leonhard Euler é considerado o pai da teoria dos grafos. Nós temos lá o problema das pontes de Königsberg, né? Que é um problema clássico na teoria dos grafos, e quem deu a solução desse problema foi o Euler, que era um matemático. Um problema de teoria dos grafos, uma das grandes áreas da pesquisa operacional. Então, vejam, todos esses métodos, né, esses modelos, eles já eram conhecidos muito, muito antes da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu é que, com as dificuldades da guerra, havendo escassez de toda a ordem, os cientistas se uniram e colocaram os métodos que já eram conhecidos até então, principalmente dentro da estatística, né, muita coisa de estatística, mas eles trouxeram para problemas aplicados na guerra esses métodos, desenvolveram novos modelos, como o George Dantzig, né, Kantorowicz e tantos outros. Então, eles aproveitaram alguns modelos que já existiam, eles desenvolveram novos modelos e colocaram tudo isso debaixo de um guarda-chuva que eles chamaram de Operational Research, né? Então, quer dizer, o nome pesquisa operacional apareceu realmente durante a Segunda Guerra, mas muitos métodos já eram conhecidos há séculos antes da Segunda Guerra, né? E aí o nome, para quem tiver interesse, eu até tenho os livros, um livro, se eu não me engano, é de 1941, o título é Studies of War, Estudos da Guerra, que o autor é o Patrick Blackett, que era o chefe da pesquisa operacional no Reino Unido. E um outro livro, né, que assim, é a Bíblia da PO, né, começou a PO aí nesses dois livros, o Studies of War e o Methods of Operation Research, que foi escrito pelo professor Philip Morse. Então, essas são as duas referências, vamos dizer assim, iniciais, né? Antes dela não tinha nada de PO, né? Então, é o Studies of War, do Patrick Blackett, e o Methods of Operational Research, do Philip Morse.
ali tudo da década de 40, né? Durante a guerra. Então, o que acontece é isso. Realmente, o nome apareceu, assim, as primeiras vezes que esse termo apareceu, que ele foi cunhado, Operational Research, realmente foi durante a Segunda Guerra Mundial. Mas muitos e muitos métodos já eram conhecidos muito há séculos antes da Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente precisa fazer essa, né, distinguir uma coisa da outra. É isso. Tá sem som, não estou ouvindo o teu som. Obrigado, mestre. E o Opa. interessante é que a Segunda Guerra Mundial foi tão emblemática para a logística, para a pesquisa operacional, tanto é que no Brasil nós comemoramos o Dia Mundial da Logística, no que simboliza o desembarque na Normandia, no 6 de junho de 1944, onde houve a mudança do teatro de operações. E a partir daquele momento, os aliados conseguiram reverter aquele quadro junto aos nazistas, e aí o final da guerra aconteceu um ano depois, com a vitória dos aliados. A gente percebe o quanto foi rico esse momento, né? Trágico por um lado, no outro lado a gente tem exatamente a pior, a logística, depois a própria definição da cadeia de suprimentos. Então, a gente pode dizer que você até fez essa indagação, né? Antes mesmo, através de todos esses matemáticos, né? A partir do momento que você faz uma função, um limite, e aí você tem também uma questão de PO, mas emblematicamente, de fato, a Segunda Guerra Mundial marcou muito a civilização, mas a PO já vem anterior, é isso, né? Muito antes, muito antes. Muitos métodos já eram conhecidos muito, muito antes da Segunda Guerra, né? E essa sua observação foi muito bacana, né, sobre a Segunda Guerra. Eu costumo dizer que, assim, a guerra, o fenômeno guerra, a guerra é um fenômeno, né, um fenômeno social. Ela desperta o que há de melhor e pior no ser humano, né? Então, nós temos exemplos extremamente desastrosos, né, de episódios que certamente todos nós fazemos questão de esquecer, mas nós temos também, assim, acontecimentos maravilhosos, né, exemplos maravilhosos de superação, de desenvolvimento de novas tecnologias, né? A tecnologia do radar foi desenvolvida durante a guerra, né? E muitos outros métodos, né? Exemplos de seres humanos também, de pessoas, né? No outro dia eu vi até o vídeo daquele senhor que salvava as crianças, que no final ele foi homenageado. Não sei se você já viu esse vídeo, né? Tem um vídeo muito bacana que colocaram no auditório todas as crianças que ele salvou. Ele não sabia, né? Não, eu queria lhe convidar para uma, né, uma homenagem. Ele não sabia. Aí o chefe da cerimônia, ali, o cerimonialista, né, falou: olha, o senhor olha para trás, todas essas pessoas que estão nesse auditório, o senhor que salvou a vida. Maravilha, né? Já pensou, né? Então, quer dizer, então a guerra é um fenômeno super complexo, Sim. né? E o exemplo que você deu de desembarque da Normandia, né? Rapaz, esse dia eu estava pensando sobre isso. Esse dia por acaso eu estava assistindo o Resgate do Soldado Ryan, né? O filme. Sim. Você já parou para pensar a complexidade logística daquela operação, rapaz? Né? Às vezes a gente vai fazer uma coisa simplesinha, né? Mandar um caminhão para descarregar, não sei, dá errado, né? Imagina uma operação. O menino atrasa, aí a rampa do caminhão não casa no galpão, aí, né? Quer dizer, levar um caminhão com material, às vezes dá errado. Você imagina o desembarque daquele tamanho, daquele porte, cara, num país inimigo, tomando tiro, bomba. Caramba, é inimaginável. Eu não consigo conceber a complexidade de uma operação daquela. E quanto de planejamento foi feito para que naquele dia, o famoso dia D, tudo ocorresse perfeitamente bem? E o filme foi bastante emblemático, né? Realmente mostrou, acho que eles conseguiram passar, como se você fosse testemunha mesmo daquele momento, acho que eles conseguiram passar esse sentimento desse filme. Assim, tinha tudo para dar errado. Alguns pontos que foram planejados saíram um pouco do controle, né? Depois eu vi um documentário
foi ali que, na Segunda Guerra, que eles desenvolveram os carros anfíbios também, né? Uhum. E aí fizeram vários testes, os tanques afundaram, né, nos testes, mas depois deu certo. O carro anfíbio, né, o carro que sai de dentro do navio, vai navegando e entra na praia. O carro anfíbio que era a grande estrela, né, que ia desembarcar na praia, né, abater ali o inimigo para a tropa poder desembarcar. Só que no meio da operação, eu acho que isso nem apareceu no filme, mas é um detalhe histórico que depois eu li. Na hora do desembarque, o mar virou, o tempo piorou um pouco, e os carros anfíbios que iam fazer a limpeza da cabeça de praia afundaram. Por isso que foi aquela carnificina, entendeu? Entendi. Os soldados tiveram que desembarcar na raça com aquela metralhadora lá varrendo todo mundo, né? Então foi uma carnificina, no final deu tudo certo, mas você vê um pequeno detalhe que foi planejado, mas não se conseguiu executar. Olha as dimensões que toma, né? Era para primeiro o carro anfíbio sair dos navios, bater o inimigo na praia, para depois a tropa avançar. Só que os carros afundaram, porque o mar ficou mais grosso, né? Olha só, né? Pois é, né? Que coisa. E mesmo é aquilo que eu falo, né? Você planeja, mas tem sempre o imponderável, o Pois que não é. consegue medir as variáveis incontroláveis. E nesse aspecto, a pior, ela realmente, acho que a resposta, mas você tem que fazer essa pergunta: qual a ligação da PO com a área militar? Ela realmente foi importante, apesar de não ter sido exclusiva da Segunda Guerra Mundial, mas ela foi de vital importância exatamente naquele teatro de operações. Então, podemos, Foi assim, a grosso absolutamente modo, vital. dizer que a pior, ela tem uma ligação forte com a área militar? Foi absolutamente vital. A PO ela nasceu militar, né? Ela, o que eu estou falando, né? Embora os métodos eles tenham alguns métodos tenham surgido antes da guerra, mas foi na guerra que esse termo foi cunhado, né? Sim. Operational Research. E aí nós temos essas duas obras, o Studies of War e o Methods of Operational Research, né? E foi absolutamente, rapaz, assim, não é puxar brasa para minha sardinha, não, mas a PO que venceu a guerra, né? Certo. Sem a PO, eu arrisco dizer que seria muito difícil vencer a Segunda Guerra Mundial. Só tem um outro filme muito interessante também, quem quiser conhecer um pouco sobre o tema, O Jogo da Imitação, que conta a história do Alan Turing, né? Ele decifrou a Enigma, a máquina que fazia lá, né, os códigos do Hitler, né? O filme conta muito bem esse episódio. Aquilo ali era PO pura. Então você imagina assim, só foi possível, né, os aliados virar o jogo da guerra porque as mensagens que o Hitler passava, né, as mensagens, elas já nós conseguíamos decifrar essas mensagens e ele não sabia disso, né? Então quer dizer, o Alan Turing é um cientista de PO, né? Um dos caras que compunham aí que foi absolutamente decisivo para que nós ganhássemos a Segunda Guerra Mundial, né? Então, esse filme é muito, recomendo, um filme muito bom, O Jogo da Imitação, que conta a história do Alan Turing e como ele conseguiu decifrar a máquina, né, que fazia lá a criptografia das mensagens nazistas, né? Uhum. Então, e aí, interessante no filme, olha a sacada que eles tiveram, né? Eles tinham a máquina e conseguiam decriptografar todas as mensagens, porque já tinha o código-fonte, né? Já tinha o código-fonte. Só que aí, olha a sacação que ele teve. Ele falou, olha, se todo ataque que os nazistas fizerem, nós já tivermos um contra-ataque, né? Se eles chegarem lá, não tiver navio nenhum, ou se eles chegarem lá e nós já tivermos uma superioridade muito maior,
é claro que ele vai saber que nós já deciframos o enigma. É claro, né? Ele vai a primeira vez, vai tomar uma cacetada. Vai a segunda vez, vai tomar uma cacetada. Na terceira vez, ele vai falar, opa, peraí, os caras decifraram, eles sabiam a hora que a gente ia atacar. Né? Então, eles fizeram um cálculo, né? No filme mostra bem isso. Eles faziam um cálculo para ver qual batalha eles iam ganhar e qual batalha eles iam perder, de tal maneira que os nazistas não percebessem que eles já tinham decifrado o enigma, decifrado a máquina. Né? Então, não. E eles vão atacar a base tal. Não, vamos deixar eles destruir a base. Porque aí eles não... porque em PO tem o que nós chamamos de pressuposto da racionalidade, né? Então, toda decisão ela é tomada baseada no pressuposto da racionalidade. Só que essa racionalidade ela é limitada. Então, quer dizer, o nazista atacou, os nazistas atacaram a base. Seria irracional que eu, sabendo que ele vai atacar, não reagisse ou não arrumasse alguma maneira de me contrapor. Então, eles... Né? Então, esse era o jogo, né? Esse era o jogo, mesmo sabendo que a base seria destruída, eles não deixa ele destruir, para ele não descobrir que a gente decifrou a enigma, né? Aí, quando a batalha era uma batalha muito estratégica, não, essa a gente vai ganhar, a gente já sabe a hora que ele vai chegar e vamos mandar mais navio, mais munição, e essa a gente vai ganhar. Então, ficava esse jogo de perde e ganha depois de decifrar a enigma. E esse episódio do Alan Turing foi um ponto de inflexão na Segunda Guerra Mundial. Assim como o desembarque no dia D, né? Também foi um ponto de inflexão. Sim. Mas o Alan Turing decifrar a enigma, né, a máquina, foi um ponto totalmente de inflexão no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, a PO ela nasceu militar e ela teve um papel decisivo na Segunda Guerra Mundial. Bacana, perfeito. Contextualizada a pesquisa operacional, tendo visto as suas fontes históricas e o teatro de operações, onde ela, de fato, ela maturou e mostrou toda a sua potencialidade, como foi feita essa migração para a área civil? Olha, essa migração ela foi muito natural, né? Porque, veja bem, primeiro, né, a guerra acabou em 1945, e aí aqueles cientistas eles tinham que sobreviver de alguma maneira, né? Então, eles naturalmente, cada um voltou para a sua universidade, cada um voltou para o seu trabalho, né? A guerra acabou, levou ali um tempo, né? 5 anos, 10 anos, mas aí se percebeu o óbvio. Assim como eu utilizo um modelo matemático, uma simulação de Monte Carlo, uma programação linear, para maximizar o desempenho de um canhão, eu posso utilizar também para maximizar o desempenho de uma máquina, numa indústria, né? Assim como eu posso utilizar alguma técnica para aumentar a confiabilidade de uma bomba, de um armamento, que eu preciso ter um armamento com a máxima confiabilidade possível, eu posso usar essa mesma técnica para maximizar a confiabilidade de uma usina nuclear. Então, naturalmente, com o fim das hostilidades, da Segunda Guerra, esses métodos, esses cientistas, eles foram migrando para os demais setores produtivos da sociedade. Naturalmente, foi muito natural esse movimento, né, por conta disso. Né? Eles perceberam que, assim como eu posso aplicar naquele contexto de guerra, aquele contexto de... E outra coisa, né? Assim como aconteceu com o Japão, né? Que temos lá a filosofia Kaizen, né? Enfim. Com o fim da Segunda Guerra, muitos países saíram com a sua economia arrasada. E até quem venceu a guerra também estava com... A não ser os Estados Unidos, que, né, ficou bem,
mas ali Inglaterra, França, né, também tiveram as suas dificuldades econômicas na época, né? Então, era um cenário de escassez. Então, qual é a melhor ferramenta, né, o melhor ferramental que se pode dispor dentro de um cenário de escassez? É pesquisa operacional, né? Então, naturalmente, eles começaram a utilizar aqueles métodos que eram próprios lá da guerra, começaram a utilizar nos demais setores econômicos da sociedade, né? E aí, gradativamente, fomos vendo essas práticas até então restritas à área militar sendo levadas. Eu falo muito também em logística, algo que eminentemente do meio militar, o Código de Barras, da década de 80. A partir do Código de Barras, praticamente toda a leitura sendo feita dos pallets, dos produtos, controle, sistemas e baixas sendo feitas de forma automatizada. Então, há uma relação muito forte entre a área militar e depois, posteriormente, a própria evolução da logística, da primeira, segunda, terceira, quarta fase, que é a própria gestão da cadeia de suprimentos. E eu percebo muito isso, PO. E quando eu comecei a ministrar aulas no curso de graduação tecnológica em logística, nós tínhamos isso numa grade bem robusta, com 5 períodos, depois caiu para 4, mas havia essa necessidade e o próprio MEC ele fazia com que a graduação tecnológica levasse em consideração a pesquisa operacional. Então, como se enxerga a pesquisa operacional dentro das grades curriculares dos cursos, né? Não só de engenharia, como também dos cursos de graduação tecnológica? E antes de prosseguirmos, queria dar boa noite aos nossos queridos convidados. Olha só, Mary Paixão, dizendo aí que adorou a foto ao fundo do Chroma Key, Instituto Militar de Engenharia. Realmente obrigado. Muito bacana. Coronel Luciano Nunes, nosso amigo e parceiro, lá de Pernambuco, e também um abraço. Terra boa. Prazer novamente ver o senhor falar de PO. Que bom. Terra Obrigado. boa, um abraço. Então é isso. Como é que o senhor vê? Estamos voltando ao fio da meada, né? Como diz a gíria, o jargão. Como você vê a PO nas grades curriculares dos cursos, né? Você que tem um contato não só teve com a graduação, agora professor da pós também, de mestrado, de doutorado, como você enxerga a PO nas grades curriculares dos cursos? Olha, esse é um assunto polêmico, né? Eu, Marcos, olho como absolutamente fundamental, né? Absolutamente fundamental, seja para o engenheiro de produção, seja para o administrador, seja para o profissional de logística. Eu penso que a PO, aliás, eu penso que ela deveria estar na grade em todos os períodos da faculdade, né? Porque o que a gente faz é apoiar a decisão, né? O que um gestor faz, o que o engenheiro faz, o que o profissional de logística faz é apoiar a decisão o tempo todo, né? Contudo, eu percebo que muitas universidades têm negligenciado demais o ensino da pesquisa operacional, mas de muita coisa, né? Então, a PO ela acaba sendo dada de qualquer jeito. Olha, contra fatos não há argumentos, né? Os números falam por si. Sei lá, uma vez em uma das faculdades por onde eu já passei, não vem ao caso qual, né? Haviam assim 200, vou colocar um número, né? 200 TCCs defendidos na engenharia de produção. Aí eu fui lá na biblioteca, fui dar uma olhada nos TCCs. Nessa ordem de grandeza, 200 TCCs. Quantos com aplicações de pesquisa operacional? Quantos você acha que tinha? Vou chutar 15%? Nenhum. Ou seja, todo mundo fugiu. Mas isso era de engenharia? Engenharia, curso de engenharia de produção. Tinha de gestão da qualidade, tinha de ergonomia,
tinha de ergonomia, tinha de gestão da qualidade, tinha de manutenção, tinha de planejamento estratégico, mas de PO não tinha nenhum TCC, né? Mas isso é culpa dos alunos? Não, não é culpa dos alunos. O problema é que a PO ela é um tanto quanto negligenciada. Os alunos só odeiam PO porque não sabem direito o que é pesquisa operacional. Não sabem o poder de fogo, né? A PO é uma bazuca na mão deles, né? Eles não sabem disso. Não foi falado, não foi ensinado. Então, eu vejo todo tipo, em algumas universidades, não são todas, eu vejo todo tipo de aberração. Colocam qualquer professor para dar aula de PO, colocam um professor de matemática para dar aula de PO. Vai lá, dá o método simplex e é isso aí. Não, não é isso aí, não. Né? Não é isso aí, não, porque o professor, não é que o professor de matemática não seja capaz de dar aula de PO. É claro que ele sabe dar aula de PO. Mas ele é matemático. Então, é claro que ele vai dar um enfoque matemático ao método simplex, por exemplo, né? Enquanto que o método simplex ele é muito mais do que isso. Na verdade, ele representa o quê? Um processo. Eu tenho um processo que precisa ser melhorado, né? Então, eu tenho que ter essa visão sistêmica, eu tenho que ter essa visão orientada a processo. Assim como eu posso utilizar o método simplex, eu posso utilizar um outro método qualquer, fazer uma simulação de Monte Carlo, depende do problema. Mas, como gestor, eu tenho que ter essa visão orientada a processo. Não é decorar uma fórmula matemática, não é isso, né? A matemática ela é importante, mas eu diria que ela é 30%. O importante é o aluno, o pesquisador, ter aquele olhar analítico, perceber, peraí, esse processo tem alguma coisa errada, não está legal, né? Eu tenho o quê? Processo, tenho lá input, processo e output, né? E produtividade, R, é igual output sobre input. Eu tenho como aumentar essa produtividade? Ou eu tenho que aumentar o meu numerador ou diminuir o denominador. Output sobre input, né? Então, você vê, você faz essa análise orientada a processo, né? E, como eu disse, os alunos que têm aula de pesquisa operacional, em alguns lugares, ela é dada de qualquer jeito, o aluno não percebe que ela é uma ferramenta, ela é uma bazuca, uma bomba para melhorar processos. Muito se fala, né? A melhoria de processos, otimização de processos, essas são palavrinhas da moda, né? Melhoria de processo, otimização de processo. Tá bom, meu amigo, vamos melhorar o processo. Como é que você vai melhorar o processo? Sem conhecer os métodos da pesquisa operacional, né? Como é que eu vou fazer uma roteirização que eu vou fazer o transporte no tempo mais rápido possível, sem conhecer pesquisa operacional? Como é que eu vou otimizar, falando em logística, né? Como é que eu vou otimizar o condicionamento dos pacotes num caminhão sem saber o Knapsack Problem, sem saber o problema da mochila, de programação inteira? Como é que eu vou fazer essa otimização, né? Então, assim, o que eu sempre falo, no caso específico da logística, né? Logística sem PO não existe, né? Não existe. Logística tem que usar PO o tempo todo, né? E vice-versa, né? A PO precisa da logística, porque também não adianta eu ter os métodos matemáticos que não resolvem problema nenhum. Então, eu preciso ter problemas reais que possam dar significado para esses métodos. E vice-versa, né? Na hora de carregar um caminhão, eu uso PO. Na hora de fazer a rota do caminhão, eu uso PO. Na hora de ver lá qual é a minha cadeia de suprimento, supply chain, posso fazer uma simulação para identificar os gargalos e por aí vai. Então, eu vejo que, de uma maneira geral, o curso de PO, em algumas universidades, né, está muito aquém do desejado, né? Muito aquém. É o que eu falei, né? Eu penso que PO é uma disciplina que deveria ser dada em todos os semestres. Inclusive, poderia ser explorada até na educação básica, né?
Eu sempre dou esse exemplo. Eu me lembro que no segundo ano do ensino médio, eu acredito que você também, né? Nós estudamos lá o conteúdo de matrizes, determinantes, né? Eu estudei até no volume 4 do livro Fundamentos de Matemática Elementar, do Gelson Iese, que é um dos melhores livros do Brasil, né? E eu me lembro que eu resolvi o livro inteiro do Gelson Iese, inteiro. Eu sabia todo o livro. Operação com matriz transpostas, matriz inversa, matriz de Vandermonde, teorema de Cauchy, sabia tudo. Escalonamento de sistema, regra de Cramer, sabia tudo. Mas no final do segundo ano do ensino médio, se você virasse para mim, Marcos, o que é uma matriz? Defina para mim o que é uma matriz. Eu não sabia responder. Para que serve uma matriz? Muito menos. Eu já não sabia nem o que era uma matriz, muito menos para que serve, né? Gente, uma matriz é uma tabela, só isso, né? Eu sempre falo isso nas minhas aulas de álgebra linear. Gente, tabela do Brasileirão, time e ano. Flamengo, Vasco, Botafogo, 2010, 2011, 2012, a quantidade de gols. É uma matriz. Uma matriz é uma tabela de números. Só isso, né? Aí você, caramba, cara. Quer dizer, você dá significado para aquele conteúdo, né? Sim, e aí o conceito ele ganha amplitude, porque às Ele vezes ganha acho que o grande forma. problema é que você decora a fórmula, faz. É a crítica que se fez muito à grade tradicional da engenharia. Você fazia cálculo 1, 2, 3 e 4, cálculo numérico, as físicas e todas, mas você não tinha aquele sentimento, aquele link, né? E as próprias grades curriculares de engenharia estão tentando mudar para trazer já a engenharia profissional para as cadeiras do básico. Mas também tem que tomar Exatamente. cuidado para não perder também a essência. Aí também tem que saber dosar. Mas eu me lembro até muito bem, o Júlio está aqui, grande amigo, parceiro, professor nosso lá, de longa data, parceiro da logística, e ele, justamente, a gente conversava muito, né, da necessidade de trazer a PO para dentro da grade curricular do curso de logística de uma grande universidade da Baixada Fluminense, porque perdeu o sentido a matemática, a comunalidade, a compartilhamento de disciplina, de conteúdo, de competência, mas chega uma hora, o que faz você logístico? O que faz você engenheiro de produção? Realmente conhecimento matemático, e PO não poderia ser negligenciado, tanto é Não, que PO ela foi até incomum entre os cursos de engenharia e de administração, porque chegou uma hora que tinha que trazer PO, porque o próprio mercado, o MEC exigia, o ENAD exigia, então a gente precisava resgatar isso, que ficou um pouco perdido, porque se no próprio curso de engenharia de produção ninguém dos 200 TCCs, zero não falo de pior, imagina na administração, que praticamente a matemática toda foi Pois é, limada. isso quer dizer, isso é um sintoma de um curso que está doente, né? Eu considero que isso é um sintoma. A culpa não é dos estudantes, é o curso que é um curso doente, né? É um sintoma. Isso não é natural. Poderia ser até um pouco menos, porque realmente nem todo mundo gosta de matemática, o que já é uma distorção também, né? Eu imagino que se o estudante está fazendo engenharia, era para 70% dos TCCs serem de PO. Né? O cara é engenheiro, mas tudo bem. Né? Mas você vê que é um sintoma de um curso doente, naquela universidade especificamente. Né? Mas é isso, né? Quando o que eu acho que falta é justamente o que eu acabei de falar, essa visão orientada a processo, essa visão contextualizada, né? Quando eu ensino matrizes, por exemplo, quando eu fui ensinar operações com matrizes, eu sempre gosto de, antes da PO, fazer uma revisão de álgebra linear, né? Principalmente quando eu vou dar programação linear. E eu falei, quer ver? Olha só, você tem uma rede de farmácias, 20 farmácias. O estoque de cada farmácia é uma matriz, né? E aí você opera com essas matrizes. Se você quiser saber o inventário das 10 farmácias, você vai somar as 10 matrizes. Sim. Né? É operação com matrizes. É para isso que as matrizes servem. Né?
Muito simples. E é claro que para eu somar duas matrizes, elas precisam ser da mesma natureza. Eu só consigo somar uma matriz 20 por 10 com outra matriz 20 por 10. Se for 20 por 11, já não dá para somar, porque eu não tenho aquele produto. Sim. Né? Então, quer dizer, você vê que é algo muito natural, é algo muito, né? É você pegar ali o processo e transformar aquele processo em números. Sim. Agora, não adianta eu dar aula de matriz e colocar, seja uma matriz A igual a A e J, tal que A e J é igual a 3i menos J quadrado. Gente, isso não fala nada para ninguém. Entendeu? Isso não serve para nada. Agora, é o interessante do nossa plateia qualificada, né? Júlio, Mary, Coronel Luciano, trouxe aqui de um gestor público. Estamos finalizando hoje a questão de um TR de mais de 8 milhões e o TCE, Tribunal de Contas do Estado, no caso do Pernambuco, em um dos questionamentos, perguntou o que pesquisa operacional e o que é pesquisa operacional e teoria da fila fundamentavam nossa solicitação de 30 PAs. Então, você vê que realmente é uma ferramenta de um engenheiro de produção, que é o nosso querido Coronel Luciano, coronel da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, e ele, como gestor, utilizou a PO exatamente num processo, uma licitação, para justificar a compra desses ativos junto à administração pública, né? O Tribunal de Contas do Estado usou e referendou lá a PO. Então, a gente percebe que o gestor precisa ter, ele fala em síntese, a pesquisa operacional na segurança pública. Esse foi o exemplo do nosso querido Coronel Luciano. Muito feliz o exemplo do Coronel. Muito se fala, tudo são umas modas, né? Umas modinhas. Muito se fala hoje, principalmente, não só em organizações públicas, nas privadas também, muito se fala em governança, né? É a palavra do momento, né? Governança, o TCU, Parará. Fui até convidado para dar uma disciplina de governança. Numa pós-graduação, no MBA. Aí eu acho curioso que eu falo, gente, olha só, governança, eu começo na etimologia da palavra, né? Sim. Então, eu fui dar aula no curso de governança. Falo, governança vem de governar. E aí, quando você pega o manual de governança do Tribunal de Contas da União, você vê lá que tem os verbos próprios da governança, né? Monitorar, né? Desenvolver, aplicar, enfim, você vê que são verbos de ação, né? São verbos relacionados à governança, são verbos de ação. Implementar, desenvolver, monitorar, né? Você não vai encontrar lá pesquisar sobre, isso não é um verbo da governança, né? Analisar não é um verbo da governança, né? Então, governança utiliza verbos de ação, justamente porque vem de governar. Agora, peraí, como é que você vai governar, como é que você vai decidir, se você não dispõe das ferramentas adequadas para decidir? Sim. Você vai decidir baseado em quê? Na orelhada? E às vezes decisões que são pesadas, investimentos, a gente percebe quanto não precisa muito longe, Copa do Mundo, Olimpíadas, decisões que foram tomadas em previsões de demanda, não que foram questionadas, mas aquela questão que é prioridade dentro das restrições orçamentárias, aquilo que a gente aprende na economia, nós não temos os recursos infinitos e precisamos tomar decisões. Sim. Então, às vezes, eu fico imaginando, será que não faltou pior algumas decisões que foram tomadas lá atrás? É algo para realmente a gente pensar, e a gente, às vezes, acha que o serviço público, né, é público, né, e, na verdade, é infinito, e não, muito pelo contrário, a gente devia ter mais discernimento, mais cuidado na hora de realmente tomar as decisões, que às vezes são tomadas no calor das decisões, no limite dos orçamentos e também dos cronogramas que nós não seguimos. Interessante isso. A própria Margaret Thatcher, né, falava, dinheiro público, não existe dinheiro público, todo o dinheiro sai da mesa do trabalhador. Alguém está pagando, não existe almoço grátis, né, mestre? Não, alguém está pagando, não existe nada público, né? Alguém está pagando aquilo, né?
Então, esse exemplo que o coronel Luciano deu foi um exemplo muito feliz, porque, para mim, governança é isso que ele fez. Perfeito. Ele está decidindo com governança. Ele utilizou um método e o método apontou para ele que aquela era a melhor decisão. Pode dar errado? Pode dar errado, porque eu sempre comento, o método, ele... Deixa eu ver o que ele está falando. Finalizando hoje a questão... Foi exatamente aquilo, a indagação que ele trouxe, a contribuição que ele fez. Pode dar errado? Pode dar errado, porque, como eu sempre comento, a PO ela não decide nada para ninguém. Ela só apoia a tomada de decisão. Ela é mais um elemento de análise, ela é mais um subsídio que vai entrar para estruturar essa tomada de decisão. No final, a responsabilidade é do decisor. Certamente. Né? Mas, quando você aplica um método, quando você... E pode ser que dê errado, pode ser que o método... Pode ser que o coronel tenha utilizado a teoria das filas e no final, Deus me livre e guarde, aconteça alguma contingência, algum problema, não dê certo, mas quando ele for chamado a responder, né? Vem cá, olha só, perdemos aqui 30 milhões de reais em investimentos. Como é que foi tomada essa decisão? Ele tem como explicar. Ele falou, não, olha só, eu coletei os dados, fizemos uma pesquisa profunda, aplicamos esse método, e esse método apontava que... Né? Agora, houve uma variação muito brusca do dólar, saiu de R$5 para R$10, e aí acabou que não deu certo, não tínhamos como prever isso. Né? Mas a decisão ela foi tomada de maneira racional, de maneira estruturada, é outra história. Né? Então, é o que eu falo, é outra questão, né? Processo decisório, principalmente em órgão público, nós precisamos ter transparência e lisura. Você quer melhores ferramentas para transparência e lisura do que os métodos da pesquisa operacional? Fica tudo muito claro. Quando você aplica um método, fica tudo muito claro. Por que você comprou 1.000 peças e não 800? Porque aquelas 1.000 é a que vai minimizar o risco de um acidente. Né? Então, quando você aplica, para mim fica muito claro. Não existe, para mim, para falar em transparência, lisura e governança só com pesquisa operacional. Senão, é pura retórica, é puro blá, blá, blá. Não, palavras bonitas, né? Muita gente gosta de a governança, os princípios da governança, lá, lé, dentro das melhores práticas. O discurso é muito bonito, mas vamos lá. Cadê os números? Né? Por que essa decisão foi tomada? Ninguém sabe explicar. É igual cabelo de freira. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Né? Então é isso. Né? Para mim, não tem como ter transparência e se prezar por uma boa governança sem se dispor dos métodos adequados para a tomada de decisão. Perfeito. E é isso que é exatamente o gancho, né? Como os gestores vêm utilizando a PO para a solução dos problemas do dia a dia da operação. É isso aí, em síntese, o coronel Luciano trouxe uma experiência prática. É isso. A Mary Paixão, que é outra querida, grande amiga, companheira de longa data, ela fala que na graduação o TCC foi sobre terceirização industrial no viés daquele que presta o serviço. O professor me disse que o tema era muito complexo e que eu deveria escolher o mais fácil. Mas como a Mary ela não se contenta com fácil, ela foi procurar o complexo, não tenho dúvida disso. Será que os professores têm né? complexidade? Então, eu acho que é isso aí, um pouco da crítica, né? Da sua reflexão. De forma sadia, a gente repensa, né? A PO realmente precisa fazer parte da grade curricular e os alunos precisam compreender do que simplesmente de uma matemática complexa e, às vezes, incompreensível, não. Ela é de vital importância para a tomada de decisão, que é a essência da gestão, como não só do ponto de vista da administração, como também do engenheiro de produção, que revê os processos e realmente também acaba tomando a decisão de alguma forma. Sim. Eu tive um aluno, está aí o caso da Mary, né, que falou, né? Sim. Pois é. O exemplo da Mary foi perfeito. Né? Eu estou falando que a culpa é nossa mesmo, dos professores, né? A gente que precisa mudar
Se nós fazemos parte do problema, então nós também fazemos parte da solução. Exatamente. E né? Vou mais além, se você me permitir, Marcos. Por exemplo, a gente discute muito no Rio de Janeiro o metrô. Metrô, para a expansão do metrô, a linha 4, a linha 1. Será que alguém já fez alguma pesquisa de PO para dizer o seguinte, qual é a ação que vai trazer o menor custo e a maior satisfação dentro, uma modelagem? Porque eu vejo muito estudo de demanda para lá, estudo de demanda, mas ninguém analisa o seguinte, qual é a decisão que vai me trazer o menor investimento, a maior satisfação? Aí defina-me o que é satisfação, é maior quantidade de passageiros transportados, maior integração. Eu realmente não vi ainda isso de PO. Eu vejo sim, eu não conheço demanda em função matriz, origem, destino, mas realmente qual é a solução que vai trazer a melhor satisfação? Conheço. Não vi até agora. Não conheço nenhum estudo sobre isso. Aí, pegando um gancho aí no exemplo da Mary, eu tive um aluno que aconteceu exatamente o que aconteceu com ela. Ele virou para mim e falou assim, professor, eu acabei de apresentar meu TCC na universidade, apresentei aqui esse TCC a meia boca, né? O professor mandou fazer e tal, mas, na verdade, eu queria fazer esse aqui, usando o método das P-medianas, para ver quais seriam os lugares ótimos para colocar os hospitais de campanha no combate ao Covid-19. Eu fiquei olhando assim, eu falei, olha, é inacreditável, né, cara? Trabalho todo pronto, ele já tinha calculado lá, utilizado os métodos das P-medianas, visto quais eram os melhores pontos, de acordo com os casos de Covid, quais seriam os melhores pontos. Eu falei, rapaz, mas que papo de maluco, né? Esse teu trabalho é maravilhoso, esse teu trabalho poderia ter sido o seu TCC, foi dentro da linha aí que a Mary falou. Não, mas o professor disse que era muito complexo, que era PO, e nem todo mundo entende PO. Resumo da ópera. Eu peguei esse trabalho dele, né? Nós sentamos juntos, analisamos. Esse trabalho dele virou um artigo que foi aprovado, foi apresentado no Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, que no Brasil é o maior, é o principal fórum de discussão do assunto. Depois nós aprofundamos a discussão, passamos para o inglês e foi publicado como um paper internacional. Ele apresentou na Índia essa pesquisa e foi publicado num periódico internacional. Perfeito. O TCC que o professor falou, não, isso aí é muito complexo, deixa para lá. Vamos ficar nessa vida mais ou menos, né? Vamos ficar aqui. É exatamente o mesmo caso da Mary. Né? Então, vamos fazer o que é mais fácil, né? Como se o mais fácil fosse o melhor. E fosse resolver o nosso problema. Isso. E aí o gancho para a pergunta que vale $1 milhão, né? E para além da pandemia e das crises internacionais, mais a gente vê é crise, né? Quando a gente pensa que na gíria ferroviária o trem vai voltar para os trilhos, acontece algo diferente, que parece que é para tirar a gente da zona de conforto mesmo. Né? Eu acho que Papai do Céu, seja lá o que for, a gente está sendo desafiado o tempo todo para não voltar ao que era o que a gente achava ou acha que é o normal. Então, a gente tem que rever a matriz de transporte, rever a matriz energética, rever os nossos processos, rever tudo. Né? O presencial não conseguimos voltar. E é interessante que na greve aqui no Rio de Janeiro dos ônibus, né, a orientação é fique em casa trabalhando. Olha... Impressionante, né? Ou seja, como é que pode, há 5, 10 anos atrás, se alguém falar uma coisa dessa, né? Fique em casa trabalhando. Pois é. Eu penso assim, não, a história mostra, né? Que justamente nos momentos das maiores crises é que surgem as maiores oportunidades. Sim. Né? Então, assim, se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, né? Mas o conselho que eu tenho para a garotada que está aí assistindo a gente é se aprofundar na área de tomada de decisão, análise de dados, métodos quantitativos. Olha, gente,
tem uma quantidade absurda de cursos, de materiais na internet, muitos de graça, né? Todo mundo que vem pesquisar comigo, meus alunos que vêm fazer o mestrado, doutorado aqui no IME, fala, olha, não vem nem conversar comigo. Primeiro faz essa trilha de cursos lá na Universidade Johns Hopkins, de graça. Tem uma trilha de 5 cursos de análise de dados. Você vai fazer essa trilha aqui. Depois que você acabar esses 5 cursos, você vem falar comigo. Cursos de 1 a 2 semanas, cada um. Então, depois que teria você... como mandar esses cursos, professor? Eu tenho, te mando. De graça, da John Vamos Hopkins. disponibilizar lá no canal Mudar, se você permitir, vou colocar lá livros. Não, é público. Eu acho interessante porque se a gente quer mudar o mundo, tem que mandar o mundo com embasamento, né? Se não tiver uma boa fundação, não adianta que a construção não se firma. Pois é. Então, vocês precisam focar em programação, aprender uma linguagem, ou Python, ou R, ou o que você quiser, C, né? Programação, matemática e inglês. É isso que vocês precisam focar. Hoje, o nosso local de... Hoje, o mundo é a nossa sala de aula, é o nosso trabalho, né? O mundo. Então, essa história de decisões orientadas a dados, organizações data-driven, né? É um caminho sem volta. E esses profissionais eles serão cada vez mais demandados. Então, assim, o pote de ouro está aí. O pote de ouro está em estudar matemática, programação em inglês. Aí é que está o pote de ouro, né? Quem seguir todo dia... Não adianta fugir disso. Não adianta. Vai ficar em subemprego, ganhando R$1.000, 1.500, vai ficar... Se fugir disso, vai ficar em subemprego, 2.000, né? O futuro é isso. Todos os dias nós temos um grupo, né, da Casa da Pesquisa Operacional, um grupo no Telegram. Todos os dias eu recebo, no mínimo, 2 ofertas de contatos, né, de amigos, professores, gerentes, pedindo 2 indicações para trabalhar com análise de dados, para trabalhar com PO, para trabalhar... Todo dia eu recebo. Todo dia. E cadê que eu acho alguém para indicar? Não acho. E é para ganhar 10 mil em home office. Marcos, tu não tem alguém aí do IME para indicar, não? Estou pagando 12 mil para trabalhar em home office. Estou pagando 15 mil para trabalhar em home office. Não tem, né? De vez em quando que eu acho um ou outro para indicar, mas não tem. Essa semana, ontem um colega me ligou, olha, tem uma empresa americana, a gente está com um projeto grande. Falei, quanto é que eles estão pagando? $4.000 para trabalhar em home office. $4.000, cara. Quase 20 mil reais. 5 vezes, meu Deus do céu. Para a nossa realidade, ainda mais dolarizado. Jesus. É isso, é inglês. Mas ele falou, olha, mas além de saber PO e conseguir trabalhar ou com R ou com Python, tem que ter inglês fluente. Falei, pô, mas aí você arrebenta, porque nem todo mundo tem inglês fluente, né? Então, é isso. É programação, matemática e inglês. Foca que vai dar tudo certo. Perfeito, mestre. Tem até um aluno aqui, o colega, falou que foi um registro a menos na linha do currículo Lattes desse professor, aquele professor, né, que não quis levar adiante. Sim, é verdade. É verdade. Como é que ele colocou ali? Foi uma linha a menos. Foi uma linha, um registro a menos. Obrigado, Glenner. Obrigado por sua contribuição aqui no nosso canal. Foi muito oportuna a sua observação. Pois é. E agora, mestre, para além da pandemia, o futuro, os números da Mega Sena. Bem, agora eu queria que você falasse um pouco dos seus projetos pessoais e a sua forma particular de como você enxerga e como você trabalha para mudar o mundo. Por favor. Olha, vamos lá. Vou falar, então, de alguns projetos e depois o que faz sentido na minha cabeça, né, para a gente mudar o mundo. Eu conduzo as atividades de uma comunidade chamada Casa da Pesquisa Operacional. Nós temos um canal no YouTube
em que lá nós já temos mais de 400 aulas nesse canal, mais de 400 aulas com vários métodos da PO. Simulação de Monte Carlo, teoria das filas, teoria dos jogos, lógica fuzzy, programação linear, programação inteira, tudo que vocês imaginarem de pesquisa operacional tem lá no nosso canal, no YouTube, da Casa da Pesquisa Operacional. E aí eu tive a preocupação de, mais do que fazer um canal e colocar vídeos, eu tive a preocupação de criar um ecossistema que unisse todas as pessoas que quisessem aprender, que quisessem se dedicar a essa área de conhecimento, né? Então, paralelo à Casa da Pesquisa Operacional, eu tenho uma turma que eu dou aula toda segunda-feira de preparação para mestrados e doutorados em universidades públicas. Toda segunda-feira, às 20 horas, eu dou aula para essa turma, totalmente de graça, preparando, deve ter uns 30 alunos agora, preparando para quem quiser fazer um mestrado ou um doutorado em pesquisa operacional ou ciência de dados, ou seja lá o que for, né? Então, esse é um projeto que segue em paralelo aí com o canal, né? E várias outras iniciativas. Teve agora o concurso da Petrobras, eu criei lá uma playlist só de resolução de questões de concursos públicos. E aí eu peguei várias questões de PO, de estatística, e nós fomos resolvendo passo a passo cada questão para ajudar a quem estava com a intenção de fazer o concurso da Petrobras. Fizemos dezenas de questões, né? Eu peguei várias questões de concursos anteriores e nós resolvemos passo a passo, né? Tem o Dilson, que me ajudou muito. Então, fizemos essa... E já saiu agora o resultado, né? Várias pessoas já entraram em contato comigo. Poxa, professor, me ajudou muito aquela playlist, consegui passar, bacana, obrigado. Então, é isso. Então, são vários projetos paralelos que eu vou tocando, criando esse ecossistema, esse cinturão nacional, né? Aí, todo o Brasil em torno da pesquisa operacional, né? Então, na verdade, não é só um canal, né, no YouTube, onde eu coloco as aulas. Na verdade, é todo um ecossistema, né, levando todo mundo para o crescimento pessoal e profissional, e tudo gratuito, tudo, né? Bem, e aí, fechando aí que o professor perguntou, né, a minha ideia... A minha proposta é exatamente a mesma proposta, na mesma linha de raciocínio aqui do professor Alessandro. A ideia é utilizar o conhecimento para impactar positivamente a vida das pessoas. Porque não adianta nada a gente estudar um assunto, não adianta nada fazer um mestrado, fazer um... Esses dias mesmo eu estava lendo um trecho do Pequeno Príncipe, né? E aí pensei nisso no livro. Eu gosto sempre de reler o Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe, para mim, é uma lição de vida. E aí eu estava lendo até em inglês o Pequeno Príncipe, e aí a hora que ele chega lá no acendedor de lâmpadas, né? Na rua, né? E aí ele pensando, né? Poxa, eu não entendi muito bem o que ele está fazendo aqui acendendo as lâmpadas, mas pelo menos ele é melhor do que o bêbado, o rei e o outro lá que eu esqueci, o outro personagem, né? Porque os outros não faziam nada. O rei é bacana, é poderoso, mas não fazia nada para ninguém. Ele estava ensimesmado no poder dele, né? Enquanto que o cara aqui, ele está acendendo aqui um servicinho simples, acendendo as lâmpadas dele, mas ele faz a diferença na vida de alguém, né? E é isso que eu busco fazer, de alguma maneira, dentro das minhas possibilidades, das minhas limitações,
eu busco, de alguma maneira, fazer a diferença na vida das pessoas, usando a pesquisa operacional, né? Então, é isso. Mestre, muito obrigado. Só tenho a agradecer a sua missão, o teu propósito, né? Você realmente atingiu um ápice na carreira, não só militar, como também profissional, docente, mas mesmo assim você ainda doa o seu tempo e realmente é algo que faz com que você tenha um propósito. E eu vejo pelos depoimentos, pelas imagens sorridentes, né, dos seus alunos, ex-alunos, colegas, professores, né, tem então colegas, seus alunos e depois tornando-se professores, realmente você está cumprindo muito bem a sua missão, só tenho a lhe dizer parabéns, porque você realmente entende e é o que a gente chama de propósito, né, na gestão. Ou seja, esse é o seu propósito, é a sua forma de mudar o mundo. Parabéns, muito obrigado por sua presença, todos os contatos foram passados, nossos amigos e parceiros estão felizes e estão muito legal, aqui. Muito bacana, obrigado. Trabalho que vem sendo executado, então só tenho a agradecer a quem está nos assistindo nesse momento. Por favor, se inscreva no nosso canal. Eu estou vendo aqui, são 956, faltam só 44 inscritos. Quem sabe essa noite a gente consiga... Claro, vamos fechar mais isso. de 1.000 inscritos, então, por favor, compartilhe com todos os seus amigos, amigas, porque é essa a nossa forma que temos de levar informação de qualidade de pessoas como Marcos Santos para mais e mais pessoas, tá bom? É isso, mestre. Boa noite, obrigado. Boa noite, fica com Deus. Você também fica com Deus e até semana que vem com Daniele Vilar, que vai falar tudo sobre Big Data, tomada de decisão. Opa! Uma menina esperta que inquieta. Ela vai falar um pouco da experiência que ela tem, tá bom? Daniele Vilar, na nossa próxima terça-feira, no nosso canal Mudar o Mundo. Boa noite! Boa noite. Até mais.